Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nessa sexta-feira, um dia antes já de Fluminense e Corinthians no Maracanã, quero te falar que o ano começou muito turbulento, eu diria, para o Fluminense, né? A gente vem de um 24 horroroso, começa 25 com o Mano Menezes, a torcida tendo que tolerar ali essa relação com o Mano Menezes, um carioca constrangedor, principalmente a final, né? Acho que todo mundo aqui lembra a decisão do Mano Menezes de não ter coragem de enfrentar o Flamengo, mas 2025 caminha para um ótimo ano. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar sobre o jogo de ontem, Vasco e Botafogo, tá? Então vamos seguir aqui a vinheta, vamos falar sobre 2025 pode ser um grande ano. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal para a gente bater 16 mil inscritos e deixa o like, são duas coisas que ajudam muito o trabalho da gente aqui, além de deixar seu comentário aqui sobre o vídeo, tá bom? Vamos lá, ontem teve o confronto Vasco e Botafogo para saber quem a gente enfrenta pela semifinal da Copa do Brasil e, surpreendentemente, né, a gente está falando de um clássico, eu sei que clássico é sempre, não tem favoritos, mas o Botafogo era muito favorito, apesar de um jogo muito ruim em São Januário, tinha um jogo de volta no Engenhão, dentro da casa do Botafogo, e a tendência era que o Botafogo passasse, né? Tendo muito mais time, um time muito mais constante que o Vasco e Fernando Diniz, mas é futebol e Vasco passa, e aí eu vou falar como é bom isso pro Fluminense, tá? Nesse momento, lembrando que a semifinal no dia 10, ali, dia 14 de dezembro, então agora é só no final do ano, muita coisa pode mudar até lá, mas é muito melhor para o Fluminense pegar o Vasco do que o Botafogo, né? Primeiro que o Botafogo tem muito mais time que o Vasco. Acho que esse é o ponto inicial dessa conversa, é falar de futebol. Tem um time que é muito mais forte que o outro, com muito mais poder aquisitivo que o outro, e que vem de temporadas muito melhor, né? A melhor temporada da história do Botafogo foi do ano passado, e o Vasco vive desde 2000 a 25 anos uma eterna crise, né? E que continue durante muito tempo. Além disso, a gente está falando de um trabalho também do Diniz, que é muito inconstante no Vasco. O Vasco briga por rebaixamento. Eu posso estar errado aqui, mas acho que o Diniz, se não é o pior, é os dois, três, o segundo pior ali, aproveitamento de todos os times, de todos os técnicos de time grande hoje no Brasil. Então é um trabalho muito ruim. E o histórico Fernando Diniz, caso seja o mesmo técnico até lá, né? Porque o Fluminense pode enfrentar o Vasco, por exemplo, dá exemplo aqui, rebaixado e o Fluminense campeão da Sul-Americana. Isso muda muito o confronto, né? Mas o histórico Fernando Diniz e Renato Gaúcho é muito animador para o Fluminense, né? A gente está falando são 11 jogos entre os dois, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota do Renato Gaúcho. E essa derrota, ele ainda faz 4 gols, né? Que é aquele 5-4 na Arena do Grêmio em 2019, Fluminense e Grêmio, né? Aquele jogo meio maluco, mas é um retrospecto absurdo. O Renato sabe jogar contra o time do Diniz, e o Diniz tem dificuldade de jogar contra o time do Renato Gaúcho. Outro ponto positivo é não ter o jogo no Engenhão, né? Tem um lado assim, a gente precisa lembrar também que atualmente a gente vem de 8 derrotas pro Botafogo, não tem como a gente tirar isso da nossa frente e fingir que isso não existe. E uma das coisas que incomodam muito enfrentar o Botafogo, e que o Fluminense eu acho que super valoriza esse problema, e acho que isso entra em campo, é jogar no sintético do Engenhão. Então, assim, já elimina o Engenhão. Aí você tá pensando, pô, mas aí eles jogaram contra o Botafogo em São Januário, vão jogar contra a gente, vão querer jogar contra a gente em São Januário também. Primeiro que a polícia não permite, né? O Botafogo e o Vasco tem uma relação amiga entre as organizadas ali, então é permitido pelo BEP, e não vai acontecer no caso de ter um Fluminense e Vasco. E além disso, o Vasco e o Fluminense e o Flamengo assinaram um acordo até 2026, onde todos os clássicos são no Maracanã, com 50% para cada lado, e no caso do Fluminense e Vasco específico, não tem mandante ou visitante. Então, porque no Flamengo tem aquela situação que o Flamengo é mandante, ele começa a vender o ingresso primeiro para os sócios, e o Fluminense, quando é mandante, também tem isso. Então, no caso do Fluminense e Vasco, vai ser 50-50, vai abrir ingresso para os dois, e aí, com todo respeito, o Maracanã é a nossa casa, né? Então, assim, ainda tem essa vantagem que é muito importante. E aí, por que eu disse que caminha para ser um ótimo ano do Fluminense? Pode ser um grande ano do Fluminense, um ano que começou de forma tão conturbada, né? Porque, assim, de verdade, sem soberba nenhuma, né? Eu tô tentando tirar o clubismo aqui de lado nesse momento. Tô tentando colocar o clubismo de lado e tirar aqui da minha frente o clubismo, que é difícil para mim, tá? Mas o Fluminense hoje
é favorito para chegar à final da Copa do Brasil. Por todos esses motivos que eu passei em relação ao Fluminense e Vasco, o Fluminense hoje, a gente está gravando isso aqui dia 12 de agosto, o Fluminense é o favorito para chegar à final de uma grande competição e chegar à final da Copa do Brasil, já o vice-campeão já ganha mais de 30 milhões. Ainda é uma coisa muito importante para o ano do Fluminense, para o caixa do Fluminense. Mas eu estou pensando aqui esportivamente falando. O Fluminense é o favorito. E além disso, hoje o Fluminense é o favorito também para chegar na final da Sul-Americana. Mais uma vez, eu estou tirando todo o clubismo. A gente está falando do outro lado um Corinthians e Cruzeiro, que eu não estou dizendo que o Fluminense é favorito ao título na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro acho que vive, acho não vive um momento melhor, tem um time melhor que o do Fluminense. Tudo bem que o jogo vai ser só no final do ano, mas tem. E o Corinthians eu acho que seria a briga, porque jogar em Itaquera é complicado, seria um jogo disputado ali por esse Corinthians, que aliás é o jogo que tem amanhã, né? A gente ganhou lá em Itaquera, e é o jogo que tem amanhã. Nesse momento, torço para que na outra semifinal o Corinthians passe do Cruzeiro. Mas isso ainda falta muito para acontecer, né? Mas hoje o Fluminense, sem clubismo, é o favorito para chegar à final da Copa do Brasil. Da mesma forma que é favorito também para chegar à final da Sul-Americana. E por que eu estou falando isso? A gente tem, do nosso lado, a gente tem Lanús, que o Fluminense viaja para enfrentar semana que vem o Lanús e é o favorito para passar, decidindo no Maracanã. E a gente sabe o quanto o Fluminense é forte com o Maracanã cheio em competições internacionais ali. É um absurdo o aproveitamento do Fluminense. E depois na semifinal, tanto a Alianza Lima quanto a Universidade de Chile, a gente também decide no Maracanã. O Fluminense tem mais times que tanto que Laú e também o Alianza. E se pegar Laú, ainda vai jogar fora sem torcida, com o portão fechado. Então nem a pressão de jogar fora de casa o Fluminense enfrenta, mas isso é caso pegue a Laú. Então assim, o Fluminense é favorito para chegar à final. E no caso assim da Sul-Americana, ainda tem um fator, porque do outro lado a gente tem Atlético Mineiro, Bolívar, Del Valle e o Once Caldas. O Once Caldas a gente enfrentou 2 vezes, ganhou lá e ganhou no Maracanã, então acho que é indiscutível o nosso favoritismo. A gente tem o Del Valle, que tem o fator altitude, mas vale lembrar que a final não tem altitude, final é em jogo único, que ontem mudou, né, da Bolívia para o Paraguai, então também não teria esse problema, seria um jogo único. O Fluminense é um time muito mais forte que o Del Valle, e o Bolívar, então, o Fluminense é mais forte ainda, e também tem o fator altitude, mas também não interfere em nada. Mas por que o fator altitude é bom ali em Bolívar e Del Valle? Porque, mais uma vez, eu estou tentando não ser clubista aqui nesse vídeo. Contra o Atlético Mineiro seria uma final mais complicada. A gente está falando de um grande time, seria uma final que hoje está no mesmo nível que uma final contra o Corinthians. Para mim não tem favorito e é um jogo de igual para igual para a gente jogar. Vai ter que jogar em BH. Esquece essa parte que eu acabei de falar que tem final única, né? Vou confundir Copa do Brasil. Vai ter que jogar um jogo único e acho que, assim, de verdade, seria um jogo de igual para igual. Mas hoje o fator altitude é bom, porque o Atlético Mineiro ele tem o fator altitude. A Bolívia contra o Bolívar. E caso o Del Valle passe do Once Caldas, que eu acho que o Del Valle tem mais time que o Once Caldas, também tem um fator altitude para enfrentar o Del Valle. Então a gente fala do Atlético Mineiro, que é um time muito constante, pegar 2 altitudes. E se o Atlético Mineiro sair da nossa frente ali, não chegar na final, a gente crava que o Fluminense é o favorito para ganhar o título. Então, mais uma vez, um ano que parecia ser um ano muito ruim do Fluminense no começo do ano, pelo trabalho horroroso que o Fluminense faz em 2024, pelo começo com o Mano Menezes, aquela final do Carioca que irrita muita gente. É um ano onde a gente é o time brasileiro com muito destaque na Copa do Mundo de Clubes, chegando à semifinal, eliminando a Inter. Há um chute do Everaldo para ganhar do Borussia, fazendo ótimos jogos. E a gente pode levantar 2 taças. Mas, mais uma vez, você em clubismo aqui agora, a gente pode chegar em 2 finais. E a gente é favorito para chegar nas 2 finais. E aí, chegar em final, ganhar ou não ganhar, é questão de detalhe, ainda mais se for uma final contra o Cruzeiro, ou uma final contra o Atlético Mineiro, ou o Corinthians também do outro lado. Então, assim, isso é uma questão de detalhes para você levantar uma taça ou não. Mas Fluminense briga por 2 títulos e a torcida tem que comprar essa briga. A gente está em setembro agora. É jogo toda quarta e domingo, e quando tiver jogo no Maracanã, é pra torcida ir, é pra torcida comprar o barulho, é pra torcida motivar, porque pode ser um grande ano da nossa vida e a gente nem estava esperando. E se a gente sabe, sem a torcida e com a torcida é uma diferença muito grande. Então acho que vale a reflexão de que é pra pegar nessa reta final. Todas as reclamações, não tô falando pra não reclamar, eu sou zero esse cara que acha que não pode vaiar no Maracanã,
mas eu acho que vale agora um voto de confiança, dar a mão e a gente caminhar para esses 2 títulos, tá bom? Deixa aqui seu comentário, se você acha que eu fui clubista ou não, deixa seu comentário aqui, confere se deixou o like, se inscreveu no canal, que ajuda muito, tá bom? Mais tarde tem live, tamo junto, até a próxima.